E o nosso programa veio hoje a Brasília. Na verdade, eu estou do lado da placa do Supremo Tribunal Federal, mas nós viemos na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. Hoje nós conversamos com o pastor Marco Feliciano, a deputada federal Lauriette e também o senador Magno Malta. Tudo isso e muito mais você acompanha no nosso programa que começa agora. Nossa viagem começa, na verdade, com a nossa equipe se deslocando de Goiânia até a capital federal, em Brasília, para o encontro com o pastor Marco Feliciano, que contou um pouco da sua trajetória ministerial, a sua vida política. No encontro ainda, nós encontramos o senador Magno Malta e a deputada federal Lauriette. Só que tudo isso você vai ver no programa. Bom, amados, nesse segundo bloco de encerramento com o pastor Marco Feliciano, eu queria começar com um assunto, então, polêmico. Pastor, depois que o senhor entrou na vida política, logo começaram as polêmicas, na verdade, né? Porque até então o senhor era conhecido apenas como o pastor Marco Feliciano e não tinha outra qualificação, né? Digamos assim, as pessoas não conheciam outro Marco. Quando o senhor entrou na política e veio todo esse bombardeio, o que o senhor achou de tudo isso? Porque agora o senhor estava andando, teoricamente, numa terra estranha, né? Em algo diferente. Amigo, vamos ver como é que eu começo aqui. Eu nunca fui normal. Eu acho que eu nasci para criar confusão. Desde criança, todo lugar que eu ocupei, eu sempre fui o centro das atenções. Sempre chamei atenção para mim. Quando me converti, não foi diferente, né? Me tornei um pregador que me tornei com polêmicas também. Eu fui o primeiro assembleiano do Brasil a colocar uma pulseira. Pastor, imagina, não é porque ninguém podia nem... Dificuldade de colocar até isso aí que você está na sua gravata, porque era uma adorno, então, por ser adorno era uma vaidade. Eu fui o primeiro pastor pregador a pregar sem paletó. Teve uma vez que eu ousei e tirei a gravata. Aí comecei a pregar só de camiseta, né? Eu mexi na minha aparência, no meu cabelo. Não é que eu seja um rebelde, é que eu sempre fui um visionário. Na minha época de juventude, na minha época de início de pregador, eu preguei nos maiores eventos do Brasil e do mundo. No Brasil, eu preguei em congressos de juventude com 100, 50, 150 mil jovens. Uma coisa de louco. Foi um momento, acho que foi o auge da Assembleia de Deus no Brasil, nos grandes congressos. Não há mais congressos. Há congressos limitados. E na minha época eu percebi um êxodo da juventude que saía da nossa igreja e ia para as comunidades que estavam nascendo. E eu comecei a perceber que nós, assembleianos, começamos a perder a membresia por causa de costumes. E eu comecei a questionar, porque eu comecei a viajar o mundo, eu falei no outro bloco, mais de 70 países, e vi a Assembleia de Deus nesses 70 países. E vi que a Assembleia de Deus, em cada país, ela tem uma lei. Em cada país tinha uma doutrina. E os irmãos iam para o mesmo céu que a gente. Então eu comecei a questionar. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. Então eu comecei a enfrentar no Brasil aquele radicalismo que nós tínhamos, aquela ortodoxia antiga, e comecei a criar não uma cisão, mas comecei a despertar no jovem, que me via pregar com uma pulseira e dizia, calma aí, se Deus usa ele com a pulseira, Deus também pode me usar. Eu comecei a mostrar que era possível ser moderno sem ser mundano. Comecei a mostrar que era possível ser para frente sem ter que deixar Jesus para trás. Que era possível ser um assembleiano, poder ir num shopping, poder ir num campo de bola, poder tomar um sorvete na praça e continuar sendo luz. Porque ser luz na luz não há mérito, mas há mérito em ser luz nas trevas. E eu comecei a mexer, como os líderes não me ouviam, eu comecei a mandar um recado para o povo sempre me ouviu. Então eu fui perseguido. No nosso Brasil, cada estado tem uma convenção. Eu sou da Assembleia de Deus, da CGADB. Eu acho que umas 6 ou 7 convenções estaduais eu tive que dobrar meu joelho para me acertar, para poder voltar a pregar, pedir perdão. Eu nunca tive dificuldade disso.
Mas eu sempre quis mandar um recado, dizendo que nós precisávamos nos cuidar, senão nós íamos perder. E graças a Deus funcionou. Os nossos jovens, houve uma abertura na igreja, a igreja continua santa, a igreja continua buscando a Deus, e os nossos jovens permanecem. Então eu fui um grande rompedor de barreiras, né? Então, como eu estava te dizendo, eu sempre fui polêmico. O que é polêmico? Polêmico é aquele que divide opiniões, né? Polêmica é isso, é a divisão de opiniões. Quando eu vim para a política, foi mais uma polêmica, porque em 2004 eu preguei uma mensagem que virou vídeo, onde eu dizia que se alguém me visse na política, era porque eu estava desviado. E aí os crentes compraram o vídeo em 2004 e começaram a perguntar, o senhor desviou? Isso foi usado contra mim na campanha política. Ele não sustenta o que fala. E aí eu pude dar a resposta dizendo que nunca é tarde para mudar, principalmente quando se está errado. Eu sou assembleiano, e o assembleiano geralmente ele só fala o que ele escuta. Um verdadeiro papagaio. E tudo que eu ouvi os meus velhos pais pregarem, eu pregava, passava para frente. A televisão é do diabo. A praia é do diabo, a política é do diabo. E o diabo lá no inferno começou a agradecer a igreja, falou assim, muito obrigado, porque eu não tenho nem a chave da porta da minha casa. Porque Jesus, quando ressuscitou, tomou da mão dele a chave do inferno. E ele diz, como a igreja, que é herdeira de fato do Senhor, que é a dona de tudo, está dizendo que a televisão é minha, então eu tomo posse da televisão. A igreja está dizendo que a praia é minha, então eu tomo posse da praia. A igreja diz que a política é minha, então eu tomo posse da política. Eu dei só 3 exemplos. Você tem um programa de televisão, você sabe como funciona. Se é para um ímpio, esse mesmo programa custa 3 vezes menos. Se é para a igreja, ele é superfaturado. Porque eles dizem que nós estragamos a audiência deles. Por quê? Porque a igreja, quando teve a oportunidade de ser dona da televisão, disse, não, a televisão é do diabo. Os nossos pais profetizaram, o diabo só pegou a palavra e tomou posse mesmo. Hoje um comercial de iogurte tem que ter uma mulher pelada. Olha as novelas. E por aí afora. A praia, que era um lugar tão lindo, Jesus sempre que queria meditar ia à praia. A Bíblia diz no livro de Mateus que Jesus deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, à beira-mar. Olha que coisa linda. Hoje nós não podemos ir na praia, nem levar nossos filhos, porque o diabo fincou a placa. Foi a igreja que me deu, então a praia é minha. Aconteceu a mesma coisa com a política. De tanto nós falamos que crente não se mete em política, que a política é do diabo, o diabo veio morar dentro da política. E olha o que nós enfrentamos hoje. Quando eu acordei, era tarde demais. Passaram 6 anos. Em 2010, no início, eu tive um sonho. E no sonho eu me via na frente de um gabinete, tentando conversar com o governador, e eu batia na porta e eu dizia, é o pastor Marco, a porta não abria. Eu dizia, é o pastor da televisão, porque eu tinha programa de televisão, a porta não abria. De repente eu olhei para a pasta que estava na minha mão, apareceu a palavra deputado federal. Eu disse, é o deputado federal, a porta não abriu, ela foi arrancada. E eu acordei. Meu coração começou a queimar, eu disse para minha esposa, Deus me quer na política. Ela riu, como todo mundo estava perto de mim, riu. Como o ministério todo que eu já tinha era muito grande, começaram a rir. Quando eu assinei a minha ficha com o PSC e falei para as pessoas que eu seria político, todo mundo começou a rir. Quando chegou a época da campanha, eu não tive apoio de ninguém, nenhuma igreja me apoiou. Porque toda igreja tinha o seu candidato. No estado de São Paulo, a Assembleia de Deus, por exemplo, tinha um candidato. E eu, assembleiano, não podia, porque a convenção tinha apoiado um. Então eu lancei uma candidatura avulsa, sem dinheiro, sem igreja para poder me apoiar. Eu falei, perdi, vou ser envergonhado. Nas urnas veio o grande presente de Deus. Fui o deputado evangélico mais votado do estado de São Paulo, evangélico. O 12º entre 70, porque o estado de São Paulo tem 70 deputados. Eu fui, se não me falha a memória, o 2º evangélico mais votado do Brasil. O primeiro, o deputado Antônio Garotinho. Mas o Garotinho já foi candidato a presidente da República, foi governador. Então, de fato, o voto segmentado foi o meu. Então, eu fui o evangélico mais votado do Brasil, de verdade. Aí todo mundo começaram uma aposta. Ele se desvia. Vai parar de pregar, como aconteceu com todo mundo. Ele vai envergonhar o evangelho, como aqueles escândalos do sanguessuga. E eu fiz uma promessa para a igreja. Eu falei assim, eu não vou envergonhar o nome de Jesus na política. Primeiro ano como político, já tive uma atuação grande, foram 198 proposições em 2011, um dos deputados mais atuantes da casa, com projetos, e de cara eu já enfrentei o inferno aqui dentro, porque eu fiz aquilo que todo deputado deveria ter feito ao chegar aqui. Eu mapeei todos os projetos
que feriam a família e a igreja que tinha me mandado para cá. E eu me apavorei, porque eu vim para cá por causa do PL 122. Foi o grande desespero da igreja, a lei da homofobia, lembra disso, né? Foi o que motivou muitos deputados em 2010. Quando eu entrei aqui, descobri que o PL 122 era só a ponta do iceberg. Tinham mais de 1000 projetos aqui na casa. Ainda hoje, depois de 4 anos, ainda tem 860 e poucos projetos que machucam a família e ferem a igreja, né? Então eu comecei a colocar um pé no freio de todo o ativismo contrário à família aqui dentro. Eu pedi o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal, eu e um bispo católico, porque ele aprovou a lei do aborto dos anencéfalos. Fui eu que fiz aqui o PDC, que é um projeto de decreto legislativo, para assustar uma decisão do Supremo, do casamento, da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Então eu me tornei o inimigo número 1 desses ativistas aqui, né? Então tudo isso foi o início. Eu fui um deputado e sou um deputado extremamente atuante. Quando o ano passado explodiu a questão da Comissão de Direitos Humanos, eu vi Deus coroar aquilo que ele havia falado para mim. Deus quis mostrar para o Brasil por que eu vim à política. Então eu não estou aqui como aventureiro. Não vim à política por dinheiro. Até porque se eu tivesse qualquer coisa que me desabonasse, se fosse um político corrupto, no escândalo do ano passado que aconteceu, porque foi um escândalo nacional, aliás, uma perseguição nacional, fiquei 90 dias no Jornal Nacional. Todos os jornais me batendo, todos os artistas me batendo. Foi um inferno na minha vida. Os repórteres levantaram a minha vida inteira e não encontraram nada. Então, se eu tivesse sido só mais um político, se eu tivesse vindo aqui só para fazer negócios, viver de emendas, aceitar propina, eu teria caído, teria perdido tudo. Então, eu sofri, a igreja acordou, porque nunca houve tanta oração no Brasil. Todas as igrejas se uniram, evangélicas, católicas, espíritas vieram aqui, batedores de tambor vieram aqui e falaram, vamos bater tambor para Deus te ajudar. Então, foi um fenômeno. E, mais uma vez, eu mostrei que é possível ser um político cheio do Espírito Santo e ser um pregador que não parou. Eu fico em Brasília terça, quarta e quinta de manhã. Quinta noite, sexta, sábado, eu saio para pregar. Às vezes prego em 2 cultos por dia. No domingo eu prego na minha igreja, porque eu sou pastor-presidente de um ministério. Na segunda-feira, descanso com a família. Aí na terça começa tudo de novo. E isso eu faço desde que eu assumi a política. Então eu mostrei para o povo que é possível ser político e não parar de pregar. E convido a todos os grandes homens de Deus que têm coragem, e é claro que seus ministérios têm que ter uma unidade, têm que ter um planejamento, para que venham a política também. Porque se nós temos que mandar para cá, são profetas. O profeta do Velho Testamento era a consciência política do reino. Na época do Velho Testamento, o rei não devia satisfação a homem nenhum, só a Deus. E às vezes ele esquecia de orar para Deus. Então tinha que vir um profeta puxar a orelha. Eu falei, ei, rei, tem um Deus acima de você. Então, o profeta, ele é a consciência política do reino. O que eu tento ser aqui no Congresso? A consciência política do Brasil. É mostrar que um país não vive só de economia, que um país não vive só de progresso, que um país não vive só de educação, que um país não vive só de trabalho. Um país também vive de moral. Um país também vive de família. E parece que em nome do progresso se sacrifica o moral e a família. E se perdemos a família, perdemos a estrutura e a base de toda uma sociedade. Então eu me tornei um conservador aqui dentro, sou visto aqui como um reacionário, ou seja, alguém que coloca um pé no freio desses progressistas que são de esquerda, e hoje sou respeitado. Pastor, o senhor levantou uma questão e eu queria lhe perguntar, porque quando o senhor entrou na comissão, uma coisa que a gente sempre soube que a Globo, meu editor vai editar esse nome, né? Mas eu preciso perguntar isso. A Globo sempre odiou os cristãos e o senhor esteve 90 dias no Jornal Nacional, em horário, só que sempre falando mal. O senhor acha que a mídia contribuiu negativamente
para toda essa pressão que o senhor sofreu, porque queriam, na verdade, não era nem tirar da comissão, era arrancar a todo custo. Eu me lembro que até atendendo a um pedido do nosso pastor presidente nacional, pastor Manuel Ferreira, né, a igreja se uniu em oração pelo senhor e a mídia só falava negativamente. Então, o senhor acha que, na verdade, a mídia contribuiu negativamente nesse sentido, em toda essa pressão que foi exercida sobre o senhor? Bom, a mídia, na verdade, ela é militante, infelizmente. Você é jornalista, você sabe que toda vez que você estuda o jornalismo, os professores dizem que o jornalista tem que ser imparcial. Infelizmente, a mídia brasileira, ela não é imparcial. Porque ela é uma mídia tendenciosa, é uma mídia de esquerda. E a emissora que mais me oprimiu, na verdade todas, mas essa é a que mais tem visibilidade, em alguns momentos ela até me defendeu, né? Eu lembro do jornalista William Bonner, ele é muito ponderado, muito equilibrado. Ela só mostrava o que estava acontecendo aqui. Mas é claro que ao mostrar, ela acaba mostrando da maneira como ela quiser, né? Vou te citar um exemplo só para você entender como funciona. A Raquel Sherazade, do SBT. Nossa irmã em Cristo, e agora foi proibida de dar as opiniões dela no jornal. E foi proibida por quê? Porque o ministro aqui da casa chamou o SBT e disse que se não calasse a voz de Raquel, ele tiraria o patrocínio que o governo dá àquela emissora. E o patrocínio que dava aquela emissora é o terceiro do país maior. O patrocínio da Rede Globo sai daqui dessa casa quase R$500 bilhão por ano, se não me falha a memória. É muita grana. Então, quando o governo sente que alguém está atrapalhando ele, é uma ligaçãozinha só nos bastidores, para os editoriais. Então, eles não podem mostrar que estão atuando em função do governo, mas são obrigados a mostrar de uma maneira mais leve ou pegar pesado com os inimigos. Isso acontece com a mídia escrita também. E como eu sou um crente, o crente sempre vai ser humilhado nessa terra, né? Tanto é que toda vez que passava não era o deputado Marco Feliciano, era o pastor Marco Feliciano. Isso é uma mensagem subliminar para a mente das pessoas. O que esse homem está fazendo na política? É só um pastor. E pastor é burro, é idiota, é despreparado. É a mensagem que eles tentavam passar, né? Só que mal sabiam eles que eles estavam fazendo algo que daria um tiro no pé deles. Porque eu não tinha crime. Eu não fui julgado em nenhum tribunal. Então o meu crime era ser pela família. Como eu fiquei muito tempo na TV, minha figura ficou famosa. Começaram a me chamar para os programas de TV. Pode ver que me chamaram em 4 e cessou. Eu tinha vários. Eu tinha convites para universidades, para ir para debates. Depois que eu apareci em uma semana em 4, porque foi uma semana em 4 programas de TV, nunca mais me chamaram para nada. Pergunte por quê. Por quê? Porque Deus me deu uma sabedoria, que não é minha, nas entrevistas, que calou o Brasil. E Deus me mandou para os 4 programas, fechando o Brasil. Deus mandou para o Ratinho, que é um programa popular. Falei para a grande massa. A Mauri Júnior, classe média alta. Calou a Mauri. Programa do Danilo Gentili, moçada, peguei a molecada toda. E no Pânico, pegou o restante do povo no domingo à tarde. Falei para o Brasil inteiro. E depois do que eu falei, o povo começou a pensar, calma aí, ele tem razão. Quando eu falei no programa do Ratinho, pare, congele a imagem aí dos ativistas, procure um pai de família aí. Não tem. Eu falei, sabe por quê, Ratinho? Porque o pai de família tem que trabalhar. Não tem tempo para ir. Essa moçada que vai todo dia ganha dinheiro para isso. Eu falei, eu não sou contra gay. Eu sou pela minha família e pela sua. Eu não quero que doutrine os nossos filhos. E o meu pensamento é o pensamento de 80% da população brasileira. A diferença é que eu tenho coragem de falar. E o povo começou a ver. E aí o inimigo ficou cego. E eles começaram a me perseguir com violência. E quando eles agiram com violência, Deus agiu. Porque Deus, Deus não age, ele reage, né? Deus reagiu ao meu favor quando viu que os inimigos começaram a partir para a injustiça. Que injustiça? Apedrejar a minha igreja. Me bater dentro de avião. Me jogar latinha de guaraná, cerveja em shopping. Tirar roupa na frente das minhas filhas.
dar beijo no meio da rua. Começou a ficar uma situação que a população começou a ficar irritada. Quer ver o resultado disso? Big Brother Brasil, agora. Eu não assisto, mas eu li no jornal. Os últimos 3 episódios do Big Brother, que é o auge, o Big Brother perdeu para o Silvio Santos. E o Silvio Santos é um senhor de 82 anos. A fórmula dele de TV é de 50 anos atrás. Um senhor de 82 anos contra uma casa cheia de mulher bonita, homem bombado, e sexo livre, e homossexualidade. Por que será que o Silvio Santos ganhou do Big Brother?